Sabe, existe uma força no mundo financeiro que é quase como uma lei da gravidade. Ela tá ali, invisível, mas puxa o preço de tudo para cima ou para baixo. Ações, imóveis, renda fixa, nada escapa. E hoje a gente vai decifrar essa força para que ela jogue a nosso favor. Essa é literalmente a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a promessa aqui é a seguinte: em poucos minutos, a resposta para isso não só vai ficar clara, mas vai virar quase que uma intuição, uma nova forma de enxergar o mercado. Então, bora lá. O nosso mapa aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o básico. O que raios são os juros? Depois, quem está no controle desse negócio todo? O Banco Central. Aí, a gente entra na matemática por trás dos preços. E, para fechar, a parte prática, a estratégia para cada momento do mercado. Bom, tudo começa pelo começo, certo? Antes de sair falando do impacto dos juros em tudo, a gente precisa entender a essência. Afinal, o que são os juros? A resposta é mais simples do que parece. E olha, ela explica muita coisa. Pensa assim, ó, juros são basicamente um aluguel pelo dinheiro. É um pagamento por três coisas. Primeiro, por esperar. Segundo, para se proteger da inflação, que vai comendo o poder de compra. E terceiro, pelo risco de, sei lá, não receber o dinheiro de volta. Juntou tudo isso, aí se tem o preço do dinheiro no tempo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Juro nominal e juro real. O nominal é aquele número grandão que a gente vê na vitrine, sabe? 10% ao ano. Mas o que importa de verdade é o juro real. É o quanto o dinheiro cresceu depois de descontar a inflação. É esse que diz se o poder de compra aumentou ou não. Para quem investe, o jogo é sobre juro real. E essa frase aqui mata a charada. Pensa comigo. Por que alguém vai se dar o trabalho de correr risco, como empresa, com um imóvel, se um investimento super seguro já está pagando um juro real bacana, acima da inflação? Não faz sentido, né? Essa competição entre a renda fixa e o resto, essa é a chave de tudo. Beleza, se os juros são essa força toda, a pergunta é: quem controla isso? Quem aperta os botões? Pois é, o Banco Central. A taxa de juros é a ferramenta principal deles para tentar manter a inflação na linha e dar um rumo para a economia. Vamos ver agora como uma decisão lá em Brasília se espalha por todo o mercado. E não é mágica, não. A decisão do BC viaja por 4 caminhos principais. Primeiro, o crédito. O custo de pegar dinheiro emprestado muda na hora. Segundo, as expectativas. O mercado entende qual é o plano do governo para a inflação. Terceiro, o câmbio. A moeda do país fica mais ou menos atraente para a grana de fora. E o quarto, que é o que mais interessa para a gente aqui, o preço dos ativos. É aqui que o valor das ações e dos fundos imobiliários começa a balançar. Agora é hora de conectar os pontos. Se o juro sobe, o crédito fica mais caro e mais raro. E o que acontece? As empresas vendem menos, então o lucro cai. Isso bate direto nas ações. Fica mais difícil alugar imóveis, a vacância aumenta, bate nos FIIs. E mais gente deixa de pagar as contas, a inadimplência sobe. Viu? Não é um número abstrato, é a vida real sendo afetada. Certo, agora a gente vai entrar no coração da máquina. Existe uma lógica matemática, um princípio que vale para tudo. Renda fixa, ações, FIs, é um motor universal que define o preço das coisas. E a gente vai abrir essa caixa preta agora mesmo. E o segredo, o grande mantra, é este aqui. O valor de um ativo hoje nada mais é do que todo o dinheiro que ele vai gerar no futuro, trazido a valor presente. Simples assim. E qual é a régua que a gente usa para trazer valor presente? Exatamente, a taxa de juros. É ela que faz essa mágica. Vamos ver na prática com renda fixa. Imagina um título que vai pagar R$ 110 daqui a um ano. Se a taxa de juros é de 10%, hoje ele vale R$ 100, certo? Agora, e se a taxa de juros do mercado sobe para 12%? O valor desse mesmo título na mão de quem o tem cai para uns R$ 98. É uma gangorra perfeita. Juro sobe, preço do título que já existe cai. E com ações, adivinha, é a mesmíssima coisa. Pensa numa empresa que gera R$ 10 de lucro por ação todo ano. Se o retorno que o mercado exige é de 10%, a ação vale R$ 100. Mas aí o juro sobe, e o mercado passa a exigir 12% de retorno para correr aquele risco. Sabe o que acontece? O valor justo daquela ação despenca para R$ 83. A lógica não muda nada. Ah, claro, no mundo real a coisa é mais bagunçada. O lucro da empresa sobe e desce, o risco muda, a taxa de juros não para quieta, mas um mecanismo fundamental, a engrenagem por trás de tudo, é essa. Quem entende isso já está muito na frente. E para fechar o nosso trio, vamos para os FIIs, para os imóveis. A mesma história.
Um prédio que gera 10 milhões de aluguel por ano, com o mercado pedindo um retorno de 8%, vale 125 milhões. Se o juro sobe lá fora e o mercado agora quer 10% de retorno para investir em imóvel, o preço daquele prédio tem que cair para 100 milhões. Simples assim. Exatamente. Como diz a frase, é o mesmo mecanismo de sempre. A única coisa que muda é o nome do dinheiro que entra. Se é juro de título, lucro de empresa ou aluguel de imóvel. A matemática por trás é a mesma para todos. Tá bom, a teoria tá entendida. Mas, e na prática? O que se faz com essa informação toda? Agora é a hora de transformar esse conhecimento em estratégia em um plano de jogo para cada ciclo de juros. Esse quadro aqui é basicamente um guia de bolso. Olha só. Juros subindo. É hora de pensar em proteger o capital, talvez com renda fixa que acompanha a alta. Ações de crescimento que dependem muito do futuro tendem a sofrer mais. Agora, juros caindo, aí a história inverte. Títulos longos pré-fixados e ativos de risco, como ações, costumam ir bem. E quando os juros ficam parados, estáveis, aí o foco muda. A discussão não é mais sobre a taxa de desconto, e sim sobre quem gera mais resultado, qual empresa dá mais lucro, qual imóvel tem menos vacância. E saber disso tudo também ajuda a não cair em umas armadilhas bem comuns. Tipo, comprar um ativo só porque caiu muito, sem entender que a queda pode ser justamente por causa da alta dos juros. Ou ficar pegado ao preço antigo, sabe? Outro erro clássico é o all-in, apostar tudo numa coisa só. Entender a dinâmica dos juros é a melhor vacina contra esses erros. E isso nos leva à regra de ouro, a regra número 1 de sobrevivência nos investimentos. O primeiro objetivo é não quebrar, o segundo é crescer. Ponto. Os juros podem virar de uma hora para outra, e o mercado não perdoa quem está muito alavancado ou com tudo concentrado numa coisa só. Ok, a gente viu bastante coisa. Mas se for para levar uma ideia daqui, um modelo mental definitivo para usar sempre, que seja este. É o que amarra tudo. Pensa que os juros afetam os investimentos por dois caminhos, em duas velocidades. Tem um caminho rápido, que é o efeito quase instantâneo, o juro muda, a taxa de desconto muda junto e pá, o preço do ativo já reflete isso. Mas tem também o caminho lento. O juro muda e isso aos poucos vai afetando a economia, o emprego, as vendas e só lá na frente isso vai mudar o lucro das empresas e o aluguel dos imóveis. O tempo todo, o mercado está tentando adivinhar como esses dois caminhos vão se cruzar. E com esse modelo mental em mãos, fica a provocação final. Olhando para o mercado agora, hoje, o que está mandando no preço das coisas? É o efeito rápido, a mudança na taxa de desconto, ou é o efeito lento, a expectativa de como os lucros e aluguéis vão se comportar lá na frente? Saber responder essa pergunta é o que separa quem reage ao barulho de quem realmente entende o jogo.